Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem está esperando a vinda de Jesus aí, se manifeste dando glória a Deus e aleluia. A minha cunhada Elizabeth, Deus abençoe a sua vida. Nossa irmã Luciana, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito em breve, o martelo dos obreiros vão cessar. Eita glória! Muito em breve, vai sair uma notícia que um povo desapareceu nesta terra, em nome do Senhor Jesus. Quem tem um martelo que esmiuça a penha em seu domínio, localize por gentileza Salmo de número 78. Quem tem a espada do Espírito, pegue por gentileza e localize o Salmo de número 78. O verso de número 19, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus alcance você que está conosco aqui, em nome do Senhor. Nossa irmã Ana, nosso irmão Gerson, Deus abençoe. Eu esqueci o estado que o nosso irmão Gerson mora. Irmão Gerson, me mande a mensagem aí, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que eu possa saudar esse povo. Nossa irmã Josimara, Deus tem uma bênção para a tua casa, irmã Josimara. Deus tem uma palavra de direção para a tua vida hoje. Irmã Ilka, Deus abençoe. Irmã Juliana, em nome do Senhor. Salmos de número 78, o verso de número 19, que diz as Santas Escrituras desta forma: e falaram contra Deus, e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Vou repetir esse texto, Salmo de número 78, versículo de número 19, que diz assim: e falaram contra Deus, e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Meus amados irmãos, que Deus abençoe o nosso irmão Tiago, lá de Sorocaba, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sergipe, nosso irmão Gerson de Sergipe, Deus abençoe. Sergipe, terra que manda leite e mel. Meus irmãos, vamos para a palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, estamos diante de um texto muito lindo. Salmos é um livro que tem, meus amados irmãos, para Israel a finalidade de cântico. Muitos vão dizer agora que é o inário de Israel. Esses cânticos de extrema, inspirado por Deus, louvores estes que na hora da angústia, que na hora da adversidade, é como um ventilador que sopra em nossas almas em meio à angústia. Mas diante desse texto, o Espírito Santo pegou o meu coração, e ao ponto de não encontrar outra mensagem nos outros 65 livros da Bíblia Sagrada, a Bíblia vai nos dizer que agora o salmista, por nome de Asaf, meus amados irmãos, ele toma um cenário de importância quando Davi estabelece ministros de louvor para adoração a Deus junto com os levitas. Asaf é filho, meus amados irmãos, de Beraquias. O texto vai dizer em 1 Crônicas, capítulo 6, o versículo 39. Mas esse menino, que agora tem o nome de Asaf, Deus tinha uma chamada para com ele. Deus tinha um propósito para com ele. Músico, acredito que aprendeu muito cedo. Acredito que apareceu dentro do cenário, meus amados irmãos, o jovem Asaf. Asaf vai crescendo, aprendendo os instrumentos. Para Asaf, Deus tinha algo, meus amados irmãos, interessante para com ele. O texto vai nos dizer que agora está, meus irmãos, dentro desse texto sagrado,
A Bíblia vai dizer que Asaf agora é separado para com Deus, é separado para ministrar, é separado para louvar ao nome do Senhor Jesus Cristo, ser participante do culto. Não tem coisa mais importante do que esta: ser adorador, ser útil na casa do Senhor. Mas eu não quero me deter na história de Asaf. Nós vamos compreender que a escolha dele se encontra em 1 Crônicas, capítulo número 15, o versículo 16, o versículo 19. Esse homem agora é separado, é escolhido para poder estar adorando a Deus no culto agora, no templo, agora no tabernáculo. Meus amados irmãos, a Bíblia vai dizer que ele não é só um músico, ele também é alguém que é inspirado por Deus, é alguém que está agora tomando conta, meus amados irmãos, da música. Mas o texto vai dizer que agora esse homem, meus amados irmãos, agora ele é separado não só para tocar, mas ele entra num grupo seleto de compositores, ele entra num grupo seleto de pessoas que escreveram salmos. Nós vamos compreender dentro desse texto sagrado que agora Asaf, ele é inspirado pelo Espírito Santo de Deus a compor os hinos que exalte ao Deus de Israel. Nós vamos compreender que o Salmo de número 78 é um salmo histórico. Nós vamos ver que ele vai, olha só que interessante, ele vai ver que vai, olha só, ele vai de Êxodo até o tempo de Davi, aonde ele está exercendo a sua, meus amados irmãos, a sua adoração a Deus. O texto vai nos dizer, implicar, que ele agora vem escrevendo o Salmo de número 78. Pastor, aonde o Senhor quer chegar? Eu quero chegar que quando eu li este salmo nesta manhã, em meu devocional, o meu coração se alegrou, o meu coração se encheu de alegria, porque Deus nos dará algumas estratégias nesta noite. A Bíblia vai dizer no primeiro verso ao versículo de número 6, Asaf vai convidar o povo a dar ouvido à palavra do Senhor. Asaf começa agora a dizer como a geração de hoje pode atuar na geração de amanhã. Observe que nesses versos é importantíssimo você compreender esse raciocínio meu agora, porque, pastor, vai fazer todo sentido no versículo 19. Então atenta para isso. A Bíblia vai dizer que agora Asaf está escrevendo e ele vai falando a forma que a minha geração pode contagiar outra geração. Ele vai dizer o método que Israel usa, o método que os hebreus usam. Qual é o método? Observe que uma geração está passando por adversidade. A Bíblia diz que Deus entra com intervenção em Israel, e agora a função deles é passar para os seus filhos como Deus interveio naquela situação. Os primeiros versículos, Asaf está cantando, está sendo inspirado por Deus, dizendo: olha, nós aprendemos como os nossos pais saíram do Egito, ouvindo eles contar o que se sucedeu naquele tempo. Eu quero abrir um parênteses aqui. Existem pessoas, a igreja brasileira nunca pensou em passar por isso. A igreja brasileira não existe na história da igreja brasileira tanto tempo de portas de templos fechados. Tem gente que está se apavorando, tem gente que está escabelando, e o Espírito Santo que me colocou ao meu coração esta mensagem, ele disse: não se apavorem,
nós teremos uma história para contar para a próxima geração. Nós teremos uma história, nós teremos um testemunho da intervenção de Deus. Eu não sei se você está olhando só para a crise, eu já estou olhando para o céu, da onde vem o meu socorro, e dizendo: Deus irá entrar com intervenção na história que está sendo escrita para os dias de hoje. Observe que Asaf está dizendo: nós sabemos o que aconteceu no passado, porque os nossos pais nos contaram. Parece que eu vejo, meus amados irmãos, um hebreu que passou a vida no Egito e agora está contando para o seu filho: olha, foi tanto tempo de escravidão, mas Deus levantou um menino, aleluia, por nome de Moisés. Deus interviu na história. Deus levanta um libertador. Pastor, não estou compreendendo. Já pode soltar o teu glória, já pode soltar o teu aleluia. Deus vai intervir nessa história. Por mais que está acontecendo coisas que a gente nunca pensamos. Quem sabe você nunca pensou ficar trancado dentro de casa. Quem sabe você nunca pensou estar, meu irmão, com o seu negócio trancado, fechado, e dizendo: da onde virá o meu sustento, pastor? Da onde virá, meu irmão? Deus vai intervir nessa história. Aleluia! A próxima geração, se Jesus não vier, se o arrebatamento não acontecer, aleluia, nós iremos contar que o templo se fechou. Nós vamos contar, os templos se fechou, mas a adoração continua, mas a adoração continua, mas a glória continua. Jesus continua salvando, Jesus continua pelejando pelos seus. Eu quero que você entenda aí. A próxima geração, se Jesus não vier, irá ouvir dos meus lábios. Se Jesus não vier, irá ouvir dos seus lábios. Os teus netos irão ouvir. Eu estou sentindo Deus aqui de uma forma muito especial. Os teus netos irão ouvir. Se Jesus não vier buscar a noiva do Cordeiro, a história da igreja está continuando. Você vai dizer: chegou um tempo que os congressos cancelaram, chegou um tempo que os grandes eventos da igreja cancelaram, as cruzadas cancelaram. Quem sabe o seu neto vai olhar para você e dizer: papai, vovô, e aí? O que aconteceu? Como vocês se sobreviveram? Aí tu vai dizer: nós reunimos e fizemos cultos em nossos lares. E não vai faltar milagre na sua casa, não vai faltar milagre, aleluia, nos cultos dos lares. Você terá uma história para contar, mas eu preciso correr. Tem gente assustada, com medo, apavorado. Meu irmão, calma. O Deus de Asaf é o meu Deus, é o teu Deus. A história vai dizer, se Jesus não vier, que houve-se um dos maiores colapsos na vida financeira do mundo. Eu não estou dizendo do Brasil, do mundo. A história vai contar sobre o Covid, onde que Casa Bahia teve que fechar. A história vai ter que contar que os shoppings fecharam. Os livros de história, se Jesus não vier, os livros de história vão ter que contar. As empresas de ônibus tiveram que reduzir. E vão dizer: como é que você sobreviveu? Como é que você passou tudo isso? Como é que vocês conquistaram? Como é que vocês passaram esse tempo? Tu vai dizer: não faltou.
As casas Bahia fechou, Ponto Frio fechou, tudo fechou, mas os céus, a porta do céu continua aberta. Arabel é céu e queimadas. O Covid fechou muita coisa, mas não pode fechar o acesso que a igreja tem com o seu Criador. Covid fechou muita coisa, está paralisando muita coisa, mas não pode paralisar o acesso que a igreja tem com o seu Cristo. A história vai contar que as pessoas andaram com máscara. A história vai contar que as pessoas tiveram que andar com álcool gel. Mas a história também vai contar que a igreja do arrebatamento continua com o capacete da salvação, a coraça da justiça, a espada do Espírito, o escudo da fé, aleluia, calçado com o evangelho da paz. A história vai contar que a igreja não foi modificada pelo Covid. A história vai dizer que a igreja continua crescendo, Jesus continua salvando. Ontem um adolescente me procurou dizendo: eu quero aceitar a Jesus. O templo está fechado, mas a porta da graça está aberta. O templo está fechado, mas os céus estão abertos. A história vai ter que contar pastor para bancos vazios. A história vai ter que contar pastores que estavam pregando para os bancos vazios. E vamos dizer: e aí? Jesus continua salvando, Jesus continua curando, Jesus continua salvando, Jesus continua renovando. A história vai ter que contar. A igreja não para. Mas eu quero aumentar sua fé hoje com essa palavra. Eu estou sentindo Deus aqui, eu não sei você. Esta palavra é revelada. O texto vai dizer, eu acho lindo isso, que ele agora vem cantando os atos que Deus fez. Aí ele vem dizendo assim: um Deus que feriu o mar, um Deus que fez um paredão para Israel passar no meio da prova. Um paredão de água da direita, um paredão de água da esquerda, e o povo passando a seco. Eita glória, eita glória, eu e Mindarabauas. Essa situação não muda Deus, essa situação está me mudando, essa situação está te mudando. A história vai contar sobre um dos maiores avivamentos da nossa nação. Foi com o templo fechado. O maior avivamento que houve na terra não foi nos congressos, foi culto no lar. Termino o sermão, porque a hora já foi. E o texto vai dizer, que agora Asaf está cantando. Ele feriu a rocha e fez jorrar rios de água. Você está com medo por quê? Um Deus que feriu a rocha e fez jorrar água da rocha.
Bebe. Vocês estão com sede? Bebe. O texto diz que Asaf agora está no versículo 19. Só que tem um grupinho. E eu finalizo essa mensagem dizendo: de que grupo você faz parte? Os camaradas estavam vendo o maná, o calçado, conforme eles iam crescendo, o sapato ia crescendo, a sandália crescia junto, os pés não se inchavam, andando no deserto e o pé não se incha, roupa não rasgava, à noite, coluna a história vai contar que Deus cuidou de nós. Eu vou repetir para tu entender. A história vai contar, vai ser contada. Deus cuidou da igreja com tudo fechado. Deus cuidou da igreja. Deus cuidou dos seus. Mas havia um grupo de pessoas que perguntaram: porventura poderia Deus, olha só a expressão, porventura poderia Deus preparar uma mesa no deserto? Falar de mim você pode até falar, zombar de mim você pode até zombar o tanto que você quiser, mas falar contra Deus não. A pergunta é essa: qual é o seu problema que você está vivendo? Qual é a sua angústia que você está passando? Pastor, vai quebrar tudo. A pergunta é essa: porventura poderia Deus preparar uma mesa no deserto? E mesa aqui está interida no contexto de provisão. Outra pergunta: poderia Deus prover comida no deserto? Poderia Deus prover água no deserto? Poderia vir provisão no deserto? A pergunta é essa: será que o Deus que você serve pode preparar uma mesa no deserto? O salmista Davi não é besta. Ele diz no Salmo 23, verso 5: Deus, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Quem prepara a mesa é Deus. Aquela mulher que estava com a sua filha endemoniada e chega até Jesus, e Jesus testa a fé dela, e ela diz assim: Senhor, mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Ei, meu irmão, Deus tem uma mesa para você nesta crise. Eu termino o sermão. Depois que tudo isso passar, se o arrebatamento não acontecer, quando tudo isso passar, quem será você para contar a história para os seus netos? Será que você é do grupo que questionou Deus? Será que você é do grupo que está indagando Deus? Será que você é do grupo que cadê Deus? Será que você é do grupo que está dizendo: porventura Deus mudar minha história? Ei, meu irmão, o Deus que criou o planeta Terra, criou tudo que existe, não vai poder preparar uma mesa para mim e para você? Deus tem mesa no deserto. Deus tem provisão no deserto. Deus tem um escape no deserto. Agora a pergunta, eu quero acabar e orar por você agora, porque a bateria do meu celular está quase acabando. Mas sexta-feira tem mais. Sexta-feira eu quero convidar você para estar conosco cultuando. Mas a Bíblia vai dizer que Asaf está apresentando aqueles que murmuraram, aqueles que indagaram. E agora?
A pergunta é essa: o seu Deus é capaz de preparar um caminho, uma mesa no deserto? Qual é a mesa que você precisa? Qual é o escape que você precisa? Eu quero orar agora. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe o teu ministério. Que Deus abençoe a igreja. Porventura poderia Deus preparar uma mesa no deserto? A história conta. A história conta que os pés não se incharam, que as roupas não se rasgaram. A história conta que Deus cuidou dos seus. Nós somos peregrinos nesta terra. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o estado onde você mora, que você seja a luz. Se Jesus não vier, a história será contada por nós. A igreja sobreviveu com os templos fechados, mas a igreja está de pé. Que Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. Deus abençoe todos que participaram conosco. Deus abençoe a Miriam Marinho. Deus tem uma mesa no deserto. Deus tem uma mesa no deserto. A igreja passará triunfante. A santidade da igreja, o convite não pode. Que Deus abençoe a todos. Eu quero orar pela nossa irmã Alice, que passou aqui, que ela está enferma, se não me falha a memória. Se alguém precisa de oração aqui, por um pedido especial, mande agora. Eu vou citar agora. Irmã Betânia, Deus tem uma mesa. Mesa fala de comunhão, mesa fala de muita coisa. Deus abençoe minha irmã Daniele. Deus abençoe a todos que ficaram conosco. Deus tem provisão. Deus tem uma saída para o nosso Brasil, para o mundo. Vamos orar para a nossa irmã Alice. Vamos orar pelos nossos governantes. Vamos orar pelo Ministério da Saúde. Vamos orar pelo governador Dória. Vamos orar. Vamos orar. E o nome do Senhor seja glorificado. Deus abençoe Júnior, Emerson. Deus tem uma mesa. Irmã Ana Alice, Deus abençoe a irmã Ana em Cristo Jesus. Eu quero orar. Deus abençoe Alain, saudade Cabriúva. Glória a Deus. Deus abençoe a casa de cada um. Senhor meu Deus e eterno Pai. Senhor Jesus Cristo. Orar pela Ana, Senhor meu Deus, Gabriela. Orar, Senhor meu Deus, pela família do Vinícius, ó Pai. Oramos, Senhor meu Deus, por Sergipe. Abençoe, Senhor meu Deus, esse estado. Abençoe, Senhor meu Deus querido, o povo, Senhor meu Deus. Abençoe aqueles que estão enfermos, aqueles que eu não conheço. Aqueles, Senhor meu Deus, que estão distantes. Meu Deus, os comércios estão fechados, mas a porta da salvação está aberta. O Senhor é quem fecha, o Senhor é quem abre. Senhor meu Deus, o Senhor abençoe minha casa, Maria Eduarda, o Guilherme, minha esposa. Que o Senhor abençoe meu pai, o nosso irmão Adriano, o Jonatas, o Danilo, a irmã Roseli, a irmã Vera, o irmão Rodinei. Esses são os intercessores que estão aqui, outros que estão. O nosso irmão, Senhor meu Deus, Silvestre. Meu Pai, guarde a casa dele, guarde a família, os netinhos, o genro. Senhor meu Deus, o seu filho, nosso irmão Heber, sua casa, nosso irmão Evaldo. Cuida do teu povo, Senhor meu Deus. Que a bênção do Senhor esteja conosco. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Um abraço na vida de cada um. Se Jesus não vier, a gente faz parte da história. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Eu vou estar dando a bênção apostólica agora. Que seja uma semana de porta aberta. Que Deus venha retroceder
essa pandemia do mundo. Eu não vou dizer para as coisas ficarem normais, porque nós sairemos mudados dessa situação. A igreja sairá mais forte. A questão é, Deus não muda, mas Deus nos muda. Que Deus abençoe vocês, adolescentes, saudades, varões, brasas vivas, círculo da oração, mocidade, adolescentes, crianças, todo o departamento, saudade. Mas que Deus abençoe vocês. Todos mão de receber bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do doce Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos digam amém. Que Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. Sexta-feira.